vida familiar saudável e doentia. Se você não entender o fundamento da família em Gênesis, você não tem a mínima condição de apreciar o significado da família. Nós estamos em Terra Santa porque trata-se da própria glória de Deus. A família, acima de tudo, não é sobre si mesmo. A família é sobre a glória de Deus. Uma comparação talvez a uma lua cheia. O casamento em si, a família, não tem glória própria. Como você sabe, a lua não tem luz própria. A lua só tem glória quando reflete a glória do sol. E quanto mais vira sua face, seu rosto, em direção ao sol, mais glória de outrem reflete. Casamento bíblico é assim. É uma sombra deixada pela glória de outro. É uma metáfora que a Bíblia usa para descrever os relacionamentos entre Pai, Filho e Espírito Santo. É um reflexo, espelho, é uma parábola, é como a lua. Conta uma história, mas não sobre si mesmo. Casamento humano não é para sempre. Mesmo que tenha um curso bem popular no Brasil chamado Casados para Sempre, que talvez sua igreja já usou, mas é um pouco equivocado, porque o casamento humano é temporário. O autor, pastor John Piper, tem um livro muito bom chamado Esse Casamento Temporário. É meio triste isso, mas o nosso casamento é só para que agora. É só para refletir aquele casamento. As bodas do Cordeiro. Nós existimos para refletir, sim, a pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E acima disso, no Novo Testamento, o noivo, Jesus e a noiva. Gabriel, pode diminuir um pouquinho, que tem muito retorno aqui atrás. Jesus é chamado do noivo e a igreja dele é a noiva. O seu futuro casamento há de refletir o papel de Jesus para com a noiva e da noiva para com Jesus. O foco não é o espelho, isso agora é perfeito. O foco é aquilo que o espelho reflete. Agora, já de antemão, se você entendeu somente Gênesis 1, 26 a 27, você tem uma ideia da razão porque Deus leva tão a sério coisas como namoro e noivado puros. A consumação sexual, a intimidade do casal é o final, não é o início do processo. A libertação sexual dos anos 60, em que pessoas seguravam para casar, para ter o privilégio da intimidade sexual, inverteu tudo. E agora o que é para chegar em último lugar como selo da aliança, para começar o processo de dois se tornarem um, simbolicamente, fisicamente, agora liberou geral. Não tem necessidade de esperar casar. Inclusive, não tem necessidade de casar. Inverteu tudo. O jugo igual. Quando o propósito do casamento é cultivar, trabalhar em prol da glória de Deus. Como fazer isso? Não lembra? Agora que dá para perceber. Com duas pessoas andando em direções, 2 cavalos belgas, mas puxando em direção oposta, em algum momento vai romper. Poucos hoje defendem a importância que a Bíblia fala 80 vezes. Se o propósito do casamento é somar forças para a glória de Deus, para estender o reino de Deus, para multiplicar adoradores de Deus, o casamento no jugo desigual anula tudo isso. É sério. Pureza sexual, os papéis no lar,
A razão pelo casamento vitalício, porque se romper essa aliança, que isso significa, representa, reflete da pessoa de Deus e Jesus é a igreja. A importância de termos ministérios com famílias em nossas igrejas e a importância da educação dos filhos. Gênesis 1 é tudo nisso. Mas eu já falei, o fato é que no Novo Testamento, esse espelho estende o seu significado até Cristo e a igreja. E Efésios cita Gênesis. Quando Paulo diz, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, Gênesis 2:24, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo aqui. Peraí, Paulo, não entendendo nada. Que mistério é esse aqui? Esse é Gênesis 2, a gente sabe isso já há milênios. Mas em Efésios, Paulo revela outro aspecto do espelho. É o fato de que o seu casamento não somente existe para mostrar para o mundo unidade e diversidade, diferença de papel, fidelidade aos votos que nem Yahweh, ao seu povo, mas algo novo. Uma cortina se abre e um mistério se revela de que o seu casamento também é um reflexo de Jesus e a sua igreja. Então, se já foi terra santa, ainda mais. Agora, de forma prática, e talvez para o seu futuro, tudo que o inimigo lança como dardos inflamados contra a família, tudo que afaste o homem da sua mulher, os pais dos seus filhos, é uma aberração, cuspir no reflexo da glória de Deus. Se nós não lutarmos, defendemos tanto o nosso casamento como a instituição sagrada de matrimônio, a glória de Deus afetada, o reflexo de Jesus e sua igreja. Hoje nós temos o mal do que autor e pastor Renato Vargens, em seu livro Crise de Masculinidade, chama de homeninos. Homens que não crescem, passam pela puberdade, mas não são homens. Ficam o dia todo no videogame, amarrados a mamãe, papai, não tomam decisões, não procuram independência. Nós temos as investidas de pais e sogros que acabam afastando o casal, terceiros que entram no meio, equivocadamente. Cuidado no futuro, pais, depois de casado. Até então você está debaixo da autoridade dos pais, mas uma vez casado, deixa o homem pai e mãe, honra até o final da vida, mas não permita que os seus pais entrem no meio com esse tipo de papo. Não, você é meu filho, você é meu sangue, a sua esposa não é seu sangue, você não nega seu próprio sangue. Então os pais querem mandar ainda no casamento. Não, é um equívoco. O DNA conjugal bíblico que nos une na aliança matrimonial é mais forte do que os elos sanguíneos, biblicamente. Temos que defender o relacionamento contra a inversão de papéis tão comum. Muitas das suas mães, meninas, mulheres, que talvez fizeram sua cabeça não dependa de homem nenhum, talvez mágoas da sua própria história, outra coisa. Quando 1 Coríntios diz que o casamento da interdependência não é independência, isso inverte os papéis. O feminismo, tanto quanto o machismo, fere o espelho da glória de Deus. Hoje, a tecnologia é um terceiro
que invade muitos relacionamentos. Temos que criar hábitos e disciplinas e limites. Refeições familiares em que a família toda se reúne sem celular, sem televisão, sem imagem, para resgatar o que nos tempos bíblicos foi a comunhão ao redor da mesa. Outro mal que afasta e desfigura e mancha o espelho é a ira não resolvida em relacionamento. No namoro e no noivado tem que criar hábitos de resolução de conflitos, ou vocês não são aptos para casar. Só vai piorar. Efésios 4 diz: irai-vos, tem situações em defesa de outros e da glória de Deus, como Jesus virando as mesas do templo, de ira bíblica. Mas mesmo ira bíblica não pode estender-se, nem se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O diabo aproveita mágoas, situações não resolvidas, tratamento de silêncio, casal dormindo em quartos separados, para vandalizar a glória de Deus. O divórcio é uma tragédia séria. Nem sempre a pessoa é culpada. Às vezes alguém não quer, mas o outro insiste e não tem culpa nisso. Mas nós temos que lutar. Uma das melhores palavras que nós recebemos no aconselhamento pré-nupcial, o nosso pastor e professor, onde estudávamos, ele disse: divórcio não entra no seu vocabulário. Deus detesta, Deus aborrece, é uma aberração da sua glória. Quando você entra no quarto matrimonial, que tem uma porta só, tranca a porta e joga a chave fora, vocês vão resolver tudo ali dentro. Esse compromisso faz toda a diferença, porque tem escape, que tem saída, você vai aproveitar, porque as crises vão acontecer. Já falei sobre isso aqui. Eu queria que a minha esposa, vamos aproveitar a presença dela, eu sei que é muito cedo para muitos de vocês, talvez nem tanto, mas uma prática que aprendemos que ajuda muito nessa questão de fundir, não confundir, mas fundir vidas, dois se tornando um, através do tempo de sofá. Eu acho que na semana passada o Davi falou da importância de desenvolver amizade no futuro relacionamento conjugal. E muitas vezes as pessoas casam e deixam acontecer o relacionamento e não continuam a investir no relacionamento de amizade. E uma coisa que para nós aprendemos no curso que fizemos, que fez uma diferença bem grande, é o hábito que os autores do curso chamam de tempo de sofá. Para eles, era um casal que tinha 2 filhos apenas, então a prática foi, no final da tarde, quando ambos chegassem em casa, de investir os primeiros 10, 15 minutos sentados no sofá, para atualizarem, sabe, na mesma página, conversar. Para a gente com 6 filhos, sentar no sofá e conversar, não ia sair conversa nenhuma, não tinha chance. Então nós mudamos um pouquinho. Então sempre foi assim, o Davi chegando em casa no final da tarde, entramos no nosso quarto, fechamos a porta, ensinamos nossos filhos a não ser sangue, incêndio, qualquer tipo de emergência, não pode bater na porta. Esse é o nosso tempo. Aí o que acontece? Estamos falando de 10, 15 minutos no máximo. O Davi me conta tudo o que aconteceu durante o dia, eu estou por dentro, se foi um dia difícil, desafiador, se houve bênçãos, às vezes a gente vê a agenda, eu sei como ele está. Aí eu conto como é que foi em casa, cada um dos filhos, o que está acontecendo, estamos na mesma página, atualizados. Aí ele sai, 10, 15 minutos, não é a hora de você atacar aqueles problemas cabeludos, isso daí fica para outra hora. Tempo curto, rápido, ele sai, brinca com os filhos, eu preparo o lanche, é só isso. E muita gente fica com a dúvida, tá, gostei da ideia, mas por que neste horário? Por que você não põe a criançada para dormir, vocês têm o tempo que quiser para conversar? E a resposta é que nós queremos deixar muito claro para os nossos filhos que o nosso relacionamento é prioritário. Nós viemos primeiro, eles chegaram depois e agora já todos saíram. E a gente continua.
E eles vendo dia após dia o nosso investimento no nosso relacionamento, na nossa amizade, fica bem claro para eles, há uma segurança grande. Nesse mundo em que os amigos deles, os pais estão se separando ou tendo dificuldades, e eles vendo essa prioridade que damos para o relacionamento, transmite uma segurança bem grande. Repita comigo, a família existe em primeiro lugar para espelhar a glória de Deus. De novo, a família existe para espelhar a glória de Deus. Mas tem um segundo propósito. Muito fácil de lembrar. Mas é Gênesis 1, 28, olha o próximo versículo. Também a família existe para espalhar o reino de Deus. Faça comigo, para espalhar. A família existe para espelhar e espalhar. Só muda uma letra, muito fácil. E os dois grandes propósitos. Interessante, o próximo versículo, Gênesis 1, 28, é a primeira ordem da Bíblia. O primeiro mandamento, em ordem bíblica. Nós sabemos pelo capítulo 2, que de fato houve um mandamento que veio antes, quando Deus deu proibição, que não comer o que comer no jardim, o que fazer para trabalhar e tudo mais. Mas em ordem bíblica, a primeira responsabilidade do ser humano era reproduzir adoradores em espírito e em verdade. Gênesis 1, 28 diz isso. E Deus os, notem o plural, façamos a nossa imagem, nossa semelhança. Deus criou homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. A mão de Deus Pai é sobre o casal casado para abençoá-los, mas para que sejam uma bênção. Casamento, namoro, noivado não é sobre mim, é sobre Deus. O que justifica o casamento, 1 mais 1 tem que ser maior que 2, para a glória de Deus, senão vai dar frustração. Mas qual é a ordem? Em forma tríplice, para não restar dúvida. Deus queria alcançar o mundo. Ele diz assim: sejam fecundos. Não entenderam? Então, multipliquem-se. Não entenderam? Então, encham a terra. Com o quê? Com novas imagens. O fruto do amor, do mesclar de DNA do casal casado, serão réplicas da sua imagem. Filho de peixe, peixinho, é? Só que não é igual o pai, nem igual a mãe. Tem um mesclar de DNA, unidade em diversidade, fruto da sua intimidade. Olha só, não somente o prazer do casal em se tornar um, aquele momento de intimidade que mais refletem a glória de Deus Pai, 3 em 1, refletido, mas também reproduz. Nós procriamos. E aquele bebê é um reflexo do nosso amor, como nós também somos um reflexo do amor de Deus Pai. Só Deus para criar algo tão fantástico. Mas notem outra coisa. Deus criou a sexualidade do casal não somente para simbolizar sua unidade e diversidade, mas para procriar novas imagens. Agora vem, adoradores. O plano sempre de Deus, que será cumprido algum dia, é que em todo canto do universo tivesse um adorador, ecoando de volta para Ele a glória dEle. Mas notem também que desde o primeiro capítulo da Bíblia, 2 temas do coração de Deus vazam. Deus não consegue nem chegar em Gênesis 2 sem falar da família e missões. O coração de Deus bate forte
No início, a família era missões. Hoje, a família é um alvo missionário. Esse é o nosso trabalho. Não para idolatrar a família, não somos familiólatras, mas usar a família como trampolim para atingir o mundo e a glória de Deus. Mas a ideia é que essa primeira ordem da Bíblia é a primeira forma da grande comissão, que normalmente se remete a Mateus 28, mas encontra-se em Gênesis 1, 28. O alvo de Deus através da família é o mundo. Então a família é uma agência missionária que os filhos são enviados como flechas aos confins da terra. A primeira ordem bíblica é uma grande comissão missionária. Nada mudou. Se vai ter filhos, se vai adotar filhos, o propósito é criar missionários, adoradores. Missões não é evangelismo, não é discipulado. Missões, acima de tudo, é adoração. Deus quer que nossos filhos sejam adoradores. Mas hoje, um novo fenômeno que faz parte da estratégia de Satanás de não ter casamentos, ensino de demônios que nós encontramos no Novo Testamento, é não se casar. Ou casamentos que não são casamentos bíblicos. Mas outra parte dessa política é não ter filhos. Na Polônia, que eu estou usando, né, a minha camisa da Polônia, tem outdoor em muitos lugares, que eu tirei essa foto, que literalmente diz, onde estão as crianças? É uma política do governo polonês, porque as famílias não querem ter novas imagens. Nos anos 50, cada família polonesa tinha 5 filhos. Nos anos 80, 3 filhos. Hoje eles têm somente 1 e 1/4 de filhos. Não sei como ter 1/4. Talvez um braço, uma perna, alguma coisa assim. E está acabando, está dizimando. O país vai desaparecer. E no Brasil? A mesma coisa. Hoje, nós temos 35 milhões de crianças de 0 a 12 anos e 139 milhões de pets. Eu gosto de pets. Sempre gostávamos de cachorro ou cachorros em casa. Mas sabe um segredo? Eu gosto dos meus filhos mais. Muito mais os meus netos do que os próprios filhos. Eu não trocaria nosso pastor alemão por nenhum dos meus netos. Cachorro, periquito, coelho, gato, não é eterno. Pode fazer boa companhia, não tem problema, faz parte do sujeitar da terra. Mas pense 2, 3 vezes, os seus filhos são seu legado. Faz parte. Pastor John Piper diz assim, o casamento deve fazer filhos e discípulos de Jesus. Esse é o ponto, esse propósito do casamento não visa apenas acrescentar corpos ao planeta. A questão é aumentar o número de seguidores de Jesus na terra. O propósito de Deus ao fazer do casamento o lugar de ter filhos nunca foi apenas de encher a terra com gente, mas de enchê-lo com adoradores do Deus verdadeiro. Agora você sabe muito bem o que aconteceu. Porque em Gênesis 3, quando o pecado entrou, desfigurou tudo. Hoje a nossa é uma missão de resgate. A primeira missão dos pais é alcançar o coração dos filhos para uma conversão genuína. Como Efésios diz, leia junto comigo essa exortação aos homens pais. Todos dentro. 1, 2, 3. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje é necessário fazer discipulado dos filhos para serem outra vez adoradores e através deles pelo discipulado do mundo.
Agora, aqui tem uma questão, e nós vamos ilustrar isso de forma bem prática, mas não podemos permitir que os filhos se tornem o centro da nossa família. Tem um equilíbrio entre manter intacto o relacionamento conjugal e os filhos como um acréscimo. Hoje nós temos um fenômeno de filhos onipresentes. Lembro de ser chamados uma vez para um retiro de casais, fazemos muitos em cada ano. E solicitaram que falássemos sobre filhos sempre dormindo com os pais. Filhos por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 40 anos, dormindo no meio dos pais, por isso só tem um filho. Filhos onipresentes ou filhos tratados como o centro da família e não uma extensão da família. Alguns chamam isso de filocentrismo. Temos feito isso, eu sei que é cedo, mas já para semear essa ideia na sua mente. Vamos imaginar, nós dois, casal recém-casado, feliz da vida, esperamos um tempo para realmente nos dedicar um ao outro e ao nosso ministério, mas em algum tempo, se Deus permitir, envia um bebezinho. Eu sempre quis ter um Gabriel. Cadê Gabriel? Vem, filho, é cara do papai. Nosso primogênito, Júnior, ele chega em casa, nós estamos felizes da vida. Só que o nosso pequeno guerreiro, Gabriel, guerreiro de Deus, ele acaba entrando no meio de nós. Ele ocupa o centro, não pode ser contrariado. Alguém falou que tem que ser positivo sempre, só falar sim, 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 sim. Isso cria caos em casa, não é bíblico isso. Porque toda a atenção é voltada para ele, ele não aprende a vida outrocêntrica de Jesus. E já começa a afastar papai e mamãe um do outro. Com isso o tempo passa, provavelmente com caos que esse dono do seu próprio nariz tem. Nós não queremos outro, e não aguentamos o que temos. Mas vamos dizer que o milagre acontece e encomendamos a sua irmãzinha, chamada Larissa. Vem, filha. Agora nós temos... Agora nós temos 2 sóis no sistema solar familiar e mamãe e papai cada vez mais distantes, rivalidade entre os irmãos, porque o primogênito não está nem um pouco contente que tem uma concorrente, brigam o tempo todo, e chega a hora que eu não aguento isso. É caos e confusão. Eu volto minha atenção para o meu trabalho, o meu ministério, minha esposa também. Vamos terceirizar a criação desses monstros. Os anos passam, o primogênito sai de casa, a sua irmãzinha. Em muitos casais, talvez seus próprios pais, uma vez que você saiu de casa, não tem mais o centro, não se conhece, não é o plano de Deus. Deixa o homem, pai e mãe, significa todos os terceiros, esse relacionamento fundamental, até mesmo andando na rua, é nós dois e os agregados. Na igreja, nós sentamos no banco juntos e os agregados, filhos. Ao redor da mesa, nós dois estamos juntos, eles ao redor da mesa. É simbólico só. Não negligenciamos, não terceirizamos. Mas como Deus quer que seja? Quando o primogênito chega, vem, filho, ele é um membro bem-vindo ao círculo familiar. Quando chega a irmãzinha, ela é membro bem-vindo. Não é o centro, Jesus está no centro, a palavra é dele, o eixo, ou talvez a plataforma do relacionamento conjugal, e nós servimos a Jesus. Nessa família,
Tem espaço para mais. Tem filha. Não é nem a caçula. Tem caçula agora. Agora multiplicamos. Pega na mão do seu irmão. São membros bem-vindos. Mas o eixo continua. A plataforma continua. Quando chega a hora de sair de casa, olha a diferença. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, todos os terceiros, cola-se em seu cônjuge, tornando-se os dois uma só carne. Para quê? Fala comigo, espelhar e espalhar a glória de Deus. Agora abre sua Bíblia em Gênesis 2. Essa terra santa em que a família existe para espelhar e espalhar a glória de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 2, encontramos algo inédito, diferente. Assim como temos poesia para descrever duas vezes, o que uma vez seria suficiente, mas Deus embeleza através da poesia, quando Ele diz, criou Elohim, pois, o homem à sua imagem. Imagem de Elohim criou. No segundo capítulo de Gênesis, nós temos um replay. Deus vai voltar e mostrar agora em câmera lenta o que nós vimos em um versículo no capítulo. Alguns negam a autoria divina sobre o capítulo 2, alegando que a mudança do nome de Deus é sinal de um outro autor. Vamos tratar disso, mas Gênesis 2 nos dá uma ideologia de Gênesis do casamento em câmera lenta. Isso porque hoje as famílias estão sem rumo. Não tem esse norte que nós acabamos de ter, que é a fundamento de toda a Bíblia. É como o posto de um maratonista que disse, estou fazendo de tudo para prolongar a minha vida, na esperança de que algum dia alguém me dirá o porquê. Pessoas correndo a léu atrás de bolhas de sabonete. E algo interessante, às vezes, por sermos estrangeiros mesmo, já há tantos anos, e a minha esposa quase a vida toda no Brasil, mas esse negócio de alvos na vida e no casamento, isso é coisa de gringo. Peraí, eu estou aqui há quase 4 décadas, o suficiente para saber que o brasileiro, o latino, o africano, o europeu, todo mundo estabelece alvos. Vocês têm 1 ano para transformar sua vida. Alvos de estudo, você tem o sonho de um diploma, talvez um mestrado, talvez MBA, talvez doutorado. Condição física, que é exigido, mas você quer não ganhar tantos quilos, você quer poder correr tantos quilômetros em tanto tempo. Tem alvos em termos de carreira, de renda anual, de vendas pelo patrão. Pense que você quer adquirir lugares para visitar em momento de aposentar. Todo mundo tem algo, mas parece que o inimigo nos anestesia para que quando se trata de questões familiares, nós empurramos tudo com a famosa barriga. Enquanto Deus traça alvos. E o que me preocupa, nos preocupa, é que hoje em dia parece que o inimigo fez as nossas cabeças através dos padrões de namoro e noivado que não conduzem ao casamento saudável que nós acabamos de ver e veremos mais. Mas de fato o que nós estamos fazendo é ensaiar o divórcio. Relacionamentos precoces na adolescência, em que fica muito difícil manter
perseverar no relacionamento. O que se faz é namorar com um, namorar com o outro, desmanchar com um, desmanchar com o outro. Às vezes, famílias da igreja brigam agora porque alguém falou mal da filha deles dentro do seu namoro e tudo mais. E o que está acontecendo, o que eu comparo uma fábrica de sapatos, em que de cada 2 pares produzidos pela sociedade, pelas normas de namoro e noivado atuais, eventualmente um par se desfaz. De cada 2, ou seja, em alguns lugares do mundo, 50% dos casamentos terminam a sós. Se a linha de produção de uma fábrica de sapatos produzir 50% da mercadoria com defeito, o que você faria se fosse o dono? Eu sei o que eu faria. Para tudo! Não está funcionando desse jeito. E o que a gente faz? A mesma coisa de sempre. Namoro de praia. Namoro sem compromisso. Impureza. Falta de resolução de conflitos. Desacato às autoridades pastorais, paternais. Então, gente, temos que saber qual o alvo. Isso que nós estamos tratando aqui, e nós já falamos que a família existe para espalhar a glória de Deus. Tão importante é que no capítulo 2 de Gênesis, depois da primeira parte que relata novamente sobre o paraíso, os rios, as pedras preciosas, parece que Deus faz questão de mostrar, olha o que eu preparei para esse casal. E agora, o jardim do Éden. O contexto para a criação do primeiro casal, em Gênesis 2, Deus descansou, a palavra de onde vem o Shabat, o 7º dia de descanso. Deus não ficou à toa, não é essa ideia. Deus cessou de trabalhar para curtir. Nessa ideia temos contentamento, satisfação, perfeição, realização. Ou seja, Gênesis 1, olha na sua Bíblia, termina dizendo: viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã. Notem que o dia começa na calculação, o cálculo judaico com descanso. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Por isso era muito bom. Tudo foi preparado para o clímax da obra criadora de Deus na terra, versículos 4 a 14. Ele terá tudo o que precisa. O homem tem água, tem comida, tem ouro. E agora, o homem sozinho, ainda, em Gênesis 2, vai ter uma ajudante, uma companheira, criada pessoalmente para ele. Tudo isso para tornar a obediência a Deus, para a glória de Deus, tão atraente quanto possível. Deus preparou todo o palco, o ambiente, a criação do próprio homem, em que Deus pessoalmente suja as mãos, diferente dos animais. O texto destaca que Deus tirou do pó da terra. Deus colocou sua boca sobre a boca e nariz do homem. O jardim rico e frutífero, que tem tudo que o homem precisa. Mas algo único na criação do homem: Deus suja suas mãos quando cria o homem. A palavra yatsar é usada para descrever isso de um olheiro que vai modelando, formando. Depois disso, interessante o detalhe, Gênesis 2:8 é que diz: e plantou o Senhor Deus, Yahweh Elohim, um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Adão não foi criado, formado do pó da terra do jardim. Deus cria o homem fora do jardim e leva-o até o seu lugar, assim como Jesus vai fazer quando entrega as chaves, que não teremos no céu, porque não vai precisar trancar nada, mas quando Jesus nos apresenta no nosso apartamento celestial. Ele foi nos preparar um lugar, mas parece que
Jesus, Deus Pai, tem muito prazer em conduzir seus filhos. Olha a casa que eu fiz para vocês. Ele coloca Adão dentro do jardim. Mas é a partir desse momento que o texto volta a tratar o que já tratou. Nós temos que fazer a pergunta, por que isso? Nós podemos concluir que é um outro autor, que Gênesis é uma coxa de retalhos, assim como a minha esposa faz, eu já mostrei para vocês alguns dos quilts que ela faz. Que outra pessoa tinha outro relato da criação e não sabia o que fazer isso, e construiu isso ao lado de Gênesis 1. E prova disso é que o nome de Deus muda. Olha em sua Bíblia, em Gênesis 2:4. Gênesis 2:4 parece um novo começo. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. O Senhor Deus os criou. Esse nome é a primeira vez que aparece nas Escrituras. Até agora, 35 vezes, Deus é chamado de Elohim. Alguns eruditos do passado, notando que a partir de 2:4 até capítulo 3, exclusivamente o nome de Deus usado é Yahweh Elohim, Javé Elohim, Jeová Elohim. Por que essa mudança? A razão é que outro autor, isso é Yahwista, que alguns dizem. O Elohista, ele escreveu 1 até 2, 3. O Yahwista, ele escreveu outro. É uma coxa de retalhos, não é inspirado, é falível, inclusive alguns detalhes não batem. Tem outra explicação. Essa que os liberais entendem nesse texto. Mas o nome Elohim, que representa o poder, a majestade, a criação divina, muda para Yahweh Elohim, porque Yahweh, aquela palavra que o judeu, o rabino, escriba, nem escrevia sem tomar banho, nem pronunciava essa palavra, substituía Yahweh pelo nome Adonai, Adonai Elohim. Por ser tão sagrado, o sagrado tetragramaton, ou seja, 4 letras sagradas. Só que é o nome de Deus pelo qual ele se revelou a Moisés, quando ele diz, eu sou quem eu sou. O próprio nome vem do verbo hebraico para ser, existência. A ideia é Yahweh, Jeová, o Deus que sempre foi, que é e sempre será, o Deus fiel. Esse é o foco. Olha, gente, no próprio capítulo em que o casamento será feito como reflexo, espelho do caráter de Deus, o aspecto principal do caráter de Deus em Gênesis 2 é fidelidade. Deus é o único garantor das suas promessas, porque Ele sempre era, Ele é e sempre será. Quando Ele diz, eu farei, Ele é o único que pode garantir que existirá e vai fazer. Quando nós somos um reflexo da fidelidade de Yahweh Elohim, nós glorificamos a Ele. Quando somos fiéis à aliança conjugal, nós espelhamos Yahweh. Por isso, Gênesis 2, que relata em detalhes a criação do homem e da mulher, o foco está em Yahweh Elohim, o Deus Criador. Esse capítulo, então, diferente do que os liberais pensam, de fato enfatiza a seriedade, a importância do casamento, o foco e tudo. É como um replay. Aqui essa imagem, não sei se vocês vão lembrar, em 2014, já 12 anos atrás, a maioria de vocês tinha 5, 6 anos de idade, mas na Copa do Mundo, quando a Alemanha ganhou 7-1 do Brasil, mas depois disso enfrentou a Argentina, e todo o Brasil torceu pela Alemanha, não somente porque compraram tantas ambulâncias para o país como gratificação, mas quando o atacante Götze
matou a bola no peito, chutou com a esquerda no movimento fluido, marcou o gol da vitória e a Alemanha venceu a Argentina, a única consolação de todo o povo brasileiro. E aquele momento até hoje, com certeza, se passa na Alemanha e no mundo em câmera lenta. Seja em filmes, melhores gols, uma jogada fantástica, eu gosto dessa aqui, do futebol americano. Alguns anos atrás, Odell Beckham Jr., correndo 40 metros, bola lançada no ar, recebendo a falta do outro, levanta-se com uma mão, pega a bola, marca o touchdown, enquanto a falta é contra o outro. Eu posso assistir muitas vezes em câmera lenta, porque é quase demoníaco. Alguém tem essa habilidade. Quando chegamos em Gênesis 2, nós encontramos um replay da criação, quando diz: tomou, pois, Yahweh, o Deus fiel que era e sempre será, Yahweh Elohim, ao homem, o colocou no jardim do Éden, agora com trabalho, a obra de Deus de cultivar e guardar. Duas palavras que têm forte relacionamento com o serviço sagrado do tabernáculo. A ideia de cultivar é servir, usado do serviço sagrado litúrgico. Guardar é a palavra usada para guardar os mandamentos do Senhor. O trabalho é algo sagrado e agora o homem com privilégio tem responsabilidade. Só que tem um problema. Disse mais, Yahweh Elohim, Lo Tov. Não bom. No texto hebraico é até mais enxuto. Não bom. O que o Senhor Deus fez, Yahweh Elohim, tudo é bom. O Senhor falou que era muito bom. Calma. Não é bom que o homem esteja só. Nós veremos, depois do intervalo, 3 razões por isso. Já sei. Isso sempre foi o plano. Far-lhe-ei uma mulher bonita, uma auxiliadora idônea, escrava, eficiente. Veremos o significado desses termos. Que lhe seja idôneo. Havendo, pois, Yahweh Elohim formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Ou seja, Deus faz um audiovisual para o homem. Primeiro ele exerce seu domínio, ele sujeita a terra quando ele denomina, ele faz uma taxonomia, ele olha para cada, bicho, ele dá o nome, mas ele tem não somente responsabilidade, mas autoridade, exatamente o que ele designa, Deus diz, e será assim, Deus carimba. Isso é fantástico. O homem é vice-regente, imagem de Deus. Mas tem outro propósito desse desfile. O nome que o homem desce a todos os seres humanos, viventes, esse seria o nome deles, mas nesse processo, o homem percebe algo. Tem macho e fêmea, macho e fêmea, mas ele está sozinho. Por isso Deus diz, Lotou. Na volta nós vamos descobrir. Por quê? Se você tem livro para minha esposa assinar, é a última oportunidade, ou cala-se para sempre. Tá bom?